Amém? Glória a Deus. Quero saudar a todos nessa manhã de domingo com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E hoje é 15/8/2021. E hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus, onde se encontra no capítulo 9 de Romanos, cujo texto diz: a tristeza do apóstolo, ou seja, a tristeza do apóstolo Paulo. E nós vamos ver aqui o porquê que Paulo se sentiu triste, porque ele conhecer a verdade, que é Jesus, aí veio ao coração dele uma tristeza. Vai entender isso, né? Mas vamos ver por causa disso o que aconteceu. Nós ministramos ontem, lá no outro bairro Santa de Vir, Romanos capítulo 3 e o versículo 21 é onde reza a justiça imputada. Nós vamos lançar esse vídeo de Romanos 3:21 essa semana, e esse aqui de hoje é para dar continuidade, que vai falar sobre a justiça de Deus, e agora é pela fé e não por observância da lei, o qual Israel caiu nessa contradição. O que nós vamos fazer então? Vai juntar esse vídeo de Romanos 3:21 com esse que vai ser postado também, Romanos 9. Domingo que vem, permitido Deus, Romanos capítulo 10, que vai falar sobre a justiça também, e Romanos capítulo 11, o remanescente de Israel. Então vai ser 4 estudos, ou seja, 4 vídeos postados aí no YouTube, no canal O Despertar Escatológico em Prol da Fé Cristã, cujas vinhetas quem faz é nosso irmão Zema Vides, Zé Marias. Parabéns, muito obrigado. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça por mais uma vez, só dá essa Itaúna a oportunidade de ouvir a ministração da tua palavra, e que Deus abençoe os pastores, os ministrantes, os irmãos, as irmãs de ciclo de oração, a juventude cristã, aquelas que têm aceitado de coração ao Senhor Jesus aqui em Itaúna, e que possamos juntos fazer essa obra de evangelização aqui nessa cidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, aqui se trata de um estudo bíblico, e nós temos aqui 4 dicionários e um livro tirado de uma enciclopédia, e a Bíblia, principalmente. Os dicionários estão aqui como um suporte. Algumas palavras que você talvez não entende, não sabe o significado dela, e tem alguma dúvida sobre ela, o que ela expressa, o que ela diz, o que ela reza, você pode vir pegar o dicionário, amém? Tanto 2 bíblico, como tem o dicionário português também, a nossa fala, a nossa língua. E Romanos capítulo 9, a tristeza do apóstolo. Ele vai começar a explicar aqui, mostrar aqui. E antes de começar aqui, você sabe que a nação de Israel é uma nação singular, separada dentre as nações. Você sabe que Deus, ele não conta Israel dentre as nações. Israel é um povo separado para Deus. Israel é a menina dos olhos do Senhor. Então nós vamos ver que Paulo, ele, tanto no capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11, nós vamos dar sequência a esse estudo.
Paulo ele começa a mostrar aonde foi que Israel errou. Israel, antes que o Messias, que é Jesus, o Messias de Israel, viesse, Israel já era instruído na palavra concernente à vinda, à chegada do Messias. Os 2 discípulos caminho de Emaús, aquele primeiro domingo que Jesus ressuscitou, eles de volta para Emaús, a palavra nos mostra aqui que eles estavam conversando entre si acerca das coisas que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus se pôs no meio deles, sem que eles reconhecessem que era Jesus. De uma forma ou de outra ele fez com que eles não enxergassem que era Jesus. E Jesus lançou uma pergunta para eles: que palavras são essas que andais, trocais, conversando pelo caminho? Jesus fez uma pergunta. Eles não responderam a pergunta de Jesus. A pergunta foi: que palavras são essas que vós trocais entre si? Em vez de responder a Jesus, eles olharam para Jesus, se é que eu posso dizer, fizeram uma varredura estereótica da pessoa de Jesus, pessoa física. Talvez entenderam que fosse um andarilho, um viajante, porque disseram assim: és tu peregrino aqui em Jerusalém? És tu um estrangeiro? A pergunta não foi essa, não era essa resposta que Jesus queria receber, mas fizeram: és tu peregrino em Jerusalém? Porventura não sabe das coisas que dela tem acontecido? Quer dizer, não está desinformado. Aí Jesus disse: quais delas? Quais? Aí eles disseram: as que diz a respeito de Jesus Nazareno, que foi, já não era também para ele, que foi varão poderoso diante de Deus e dos homens. Vê se está sintonizado, por favor. De Deus e dos homens, e que foi varão poderoso diante de Deus e dos homens, e hoje é o 3º dia, não se vê mais nada dele, morreu. Agora escuta essa resposta deles: e nós quem? Os judeus, é o conceito que eles tinham e têm até hoje, aqueles que não receberam Jesus. Eles estão cegos, nós vamos ver isso em Romanos 11, não hoje. E nós pensávamos que era ele que iria redimir Israel. Nós, os judeus, pensávamos que ele era o Messias, que iria tirar o jugo romano de nossos pescoços. Já está profetizado, queria tirar o jugo. Então eles não entenderam que Jesus veio primeiro, em carne e osso, morrer na cruz, para nos resgatar de volta a Deus. Porque os profetas, eles profetizaram acerca do Messias e muitas coisas do futuro, presente hoje, que virá. Se você olhar as profecias, eles tiveram duas maneiras de profetizar, ou seja, profetizaram acerca da vida do Messias, do seu sofrimento, principalmente Isaías 53. E os mesmos profetas profetizaram acerca do sofrimento, que é do Messias morrer, e profetizaram acerca do retorno de Cristo, sobre a sua glória. Então falaram sobre a primeira vinda e a segunda vinda, que está em aberto, não aconteceu. Todos os mesmos profetas. Isso porque Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10 em diante, ele diz que os profetas profetizaram essas coisas porque o Espírito de Cristo estava neles. Imagina que eu sou um profeta. Que honra, hein? Que aleluia. Quem sou eu? Imagina que eu sou um profeta. Escolhi Isaías, profeta messiânico. Glória a Deus. Aí o que acontecia com os profetas? A Bíblia diz que os profetas... Bom dia, bom. Amém, paz. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo se apossava deles. Eles recebiam o espírito de profecia. Era homens comuns. E eles começaram, pela a inspiração do Espírito de Cristo que estava neles, eles começaram a ver o futuro e começavam a profetizar.
Confere lá em 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 10 e em diante para você ver. E eles começavam a profetizar pelo Espírito de Cristo. Era o próprio Jesus em espírito fazendo eles profetizar dele próprio. Profetizavam. Quando eles terminavam, o espírito de profecia saía deles, a heresia saía deles, e eles voltavam a ser homens comum, profetas comum. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro, vou citar outra vez, capítulo 1, versículo 10 e 11 diante, eles procuravam saber o que eles haviam profetizado. Eles consultavam a si mesmos. O que eu escrevi aqui? Deixa eu ver aqui. O Messias vai vir, mas em que época, em que estação de tempo? Mas estava vedado. Nem essa lacuna de tempo de 2000 anos, de Cristo até agora, esses 2000 anos, chamada dispensação da graça, profeta nenhum teve noção desse espaço, desse vácuo, aonde a igreja é formada, composta de judeus e gentios, convertidos ao evangelho. Fala em Efésios capítulo 2, principalmente versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz para nós, os ex-gentios da carne, que agora somos a igreja, o corpo de Cristo na face da terra, chamado por Deus, escolhido por Deus para pregar o evangelho de salvação para vocês que ainda não converteram. Tá vendo a oportunidade que muitos de vocês que não aceitar Jesus estão perdendo? A igreja ela é composta de judeus e gentios convertidos ao evangelho. Está lá em Efésios 2, principalmente versículo 11, nós vamos nos ater isso aí. Então, o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito de Cristo que estava neles, o levavam a profetizar concernente ao Messias. Pois bem, agora eu quero chamar a sua atenção aqui em Êxodo capítulo 19, e a partir do versículo 5, quando Israel, aos 3 meses que havia saído lá do Egito, e estava ao pé do Monte Sinai, e o Senhor falando com Moisés, mandando dar um recado, mandando levar uma palavra ao povo que estava no pé do Monte Sinai. No Êxodo capítulo 19 e o versículo 5 está assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo, ou seja, um povo separado, ou seja, uma nação separada das demais nações. Você está entendendo? Um povo santo, um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Uma nação específica, uma nação separada dentre as nações gentílicas, que inclui até o Brasil, amém? E por que eu li isso aqui? Para nós entender Romanos capítulo 9, porque causou uma tristeza no coração do apóstolo Paulo, uma vez que ele havia conhecido a verdade, quando ele estava com o aval dos saduceus, os líderes espirituais daquela nação judaica, os lavradores, da parábola que Jesus contou. Ele estava com o aval desses saduceus e dos anciãos, dos escribas, para ir a Damasco pegar a quem? Os apóstolos, os discípulos, os irmãos que estavam fazendo a obra de falar a respeito de Jesus. Paulo não conhecia essa verdade, mas era zeloso pela lei no extremo, que depois que ele se converteu à verdade, ele denunciou o extremo qual ele trazia na sua mente, no seu coração, que Paulo dizendo assim concernente à nação de Israel: eu vos digo que eles têm zelo de Deus, zelo pela lei, mas sem entendimento. Por que Paulo diz mas sem entendimento? Porque Israel segurava a lei ali no extremo
e não estava com os olhos abertos para a graça que foi oferecida na pessoa de Jesus. E Paulo encontrou com essa graça no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o qual tu persegues. Paulo estava perseguindo os cristãos, eram os que estavam em Damasco, pregando, falando acerca de Jesus ressurreto, que Paulo conhecia, passou a conhecer naquele dia, aleluia. E para você ficar mais sabido em certo ponto, se é que você já sabe, se você não sabe, tudo que o apóstolo Paulo escreveu, ele aprendeu diretamente com Jesus ressurreto. Tudo que Paulo ensinou, ele ensinou porque aprendeu diretamente com Jesus ressurreto. Que coisa, que maravilha, hein? Glória a Jesus. Então vamos lá começar o estudo aqui, a tristeza do apóstolo Paulo, capítulo 9. Olha, depois que Paulo converteu, ele diz aqui, ó: em Cristo digo a verdade, não mito, abre parênteses, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo, fecha parênteses. Versículo 2: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Parece que tem uma contradição aqui, porque aceitar Jesus é só alegria, aleluia. Mas Paulo sentiu, foi tristeza. Como é que se explica isso? Sabe por quê? Eu vou adiantar um pouquinho aqui para você, poderia estar lendo, mas vou dar uma adiantada para você. É porque quando Paulo conheceu a verdade que é Jesus, é a maravilha, a alegria, a nossa salvação, ele conheceu essa verdade, amém? Que foi esclarecido por ter um encontro com Jesus. Aí ele olha para a nação, para os da carne dele, e começa a sentir a tristeza, porque sabendo que Jesus veio primeiro para os judeus, para aquela nação, como diz lá em João capítulo 1 e o versículo 11 e 12, que João escreve: Jesus veio para o que era seu, para os judeus primeiro, mas os seus não o aceitaram, rejeitaram Jesus. Mas a todos, agora está falando com nós gentios da carne, está falando com você que não aceitou Jesus, que é gentio e permanece gentio. Enquanto você não converter Jesus, você não faz parte da terceira etnia, que é a igreja eclésia, composta de judeus, gentios convertidos ao evangelho, amém? Então tá bom. Então Paulo, João escrevendo, veio para o que era seu e os seus não o aceitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome, os quais não nasceu do sangue, nem da carne, e nem da vontade de homem algum, mas de Deus. Então nós os cristãos, nós os evangélicos, nós somos uma nova criatura, nascido em Cristo, amém? Glória a Deus. Então experimentamos um novo nascimento. É para isso que o evangelho é pregado não só aqui em Itaúna, mas em Minas Gerais, Brasil, no mundo inteiro, para você experimentar um novo nascimento, ser uma nova criatura. Eis que faço todas as coisas novas. É necessário que essa Itaúna, e você que está no YouTube, que ainda não aceitou Jesus, está acessando esse vídeo, se converta, aceita Jesus, amém? Então vamos falar bem devagar, puxar o freio para você entender, que vai ser uma bateria de 4 estudos. Um vai ser lançado agora, postado, já foi gravado, está gravando esse segundo, e tem mais 2 que vai dar ligança com isso, amém? Glória a Deus. Então versículo 2, Paulo diz assim, ó: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, separado, anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo disse: eu queria ser anátema, fez igual Moisés. Senhor, o Senhor está falando comigo que vai destruir aquele povo no deserto? Vou, Moisés, eu vou arriscar esse povo do livro, vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma grande nação. Aí Moisés intercedeu, falou: peraí, o Senhor prometeu a Abraão, nosso pai, que faria dele uma grande nação. O que dirá os egípcios? O que dirá as nações? Que o Senhor tirou o povo do Egito, prometeu fazer de Abraão uma grande nação, destrói esse povo e faz de mim uma grande nação? Isso aí vai servir de chacota para o povo. Moisés intercedeu, e Deus ouviu a oração de Moisés. Versículo 4, viu que versículo 3, Paulo desejou ser anátema. Eu quero ser anátema, por amor dos meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz, que Paulo fala aqui, você pode dar estudo, conhecer, ser pastor, expulsar demônio, fazer milagre, trazer bênção, prosperidade, orando, tá, aquela coisa toda, mas se não tiver o amor, né? Aqui ó, Itaúna tem ali o sino ali da igreja, deu 9 horas, 9 vezes.
Dá 9h30, pão. Dá 10 horas, pão, 10 vezes. Dá 10h30, pão, não é essa lá? Deu meio-dia, 12 vezes, pão, 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 pão. Deu uma hora, pão, vai lá, vai. É igual o sino, Paulo diz igual o sino. Se não tiver o amor, se não houver amor entre nós, os cristãos, os irmãos, a irmandade, a fraternidade, meu irmão, pode pregar o evangelho que ninguém vai entender nada. Tem que ter o amor. A Bíblia diz que no passado, lá no início da igreja, quem acrescentava as almas à igreja era o Espírito Santo. Porque os apóstolos tinham só a missão de levar a palavra, pregar o evangelho. Eles pregavam, amém? Os sinais acompanhavam eles. E o Senhor é que acrescentava as almas. As pessoas convertiam pela palavra que era lançada no mar, que é visto como uma rede. E os pescadores eram os apóstolos, aqueles que pregam a palavra, lançavam a rede no mar, puxava peixe do quanto é tipo. E ali Jesus ia lapidando. É assim que tem que acontecer. Devemos pregar o evangelho, evangelizar é preciso, pregar o evangelho, as pessoas ouvem, como a palavra tem o seu destino correto, ela nunca volta vazia. Deus passa a ter compromisso com a palavra, toca no coração da pessoa, a pessoa reconhece que é um pecador e aceita Jesus e se converte. Agora, quando nossos pastores, ministrantes, colocam na frente e começam a fazer marabalina, gente, nós tem Deus, Jesus está com nós aqui, olha aqui, aí acabou, Jesus sai fora, aí é do homem. Aí é assim, fazendo barulho, bem, diz o apóstolo Paulo. Depois que o barulho vai, não permaneceu. Isso é outra história, vamos lá, versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Presta atenção, segundo o quê? A carne, segundo a minha nacionalidade. Paulo agora está se lamentando, sentindo a dor, por causa do equívoco, por causa da cegueira que Israel estava naquele tempo e está até hoje, a maioria deles. Tanto é que o dia que nós chegar no Romanos 11, o versículo 7, vou adiantar para você, Romanos 11, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, ó: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram e o resto foram endurecidos. Você entende o que Paulo está dizendo em Romanos 11, versículo 7? Ele diz, todas as 12 tribos de Israel procuravam, esperavam o seu Messias. Mas quando o seu Messias veio, eles não alcançaram, ou seja, não enxergaram que Jesus é o Messias dele. Então os eleitos alcançaram. Esses eleitos que o apóstolo Paulo está dizendo, é aqueles que aceitaram Jesus como seu Messias. Alcançou o Messias, mas o resto foram endurecidos. Aí Paulo cita lá de Isaías, Salmo, nem vou me ater aqui agora, porque é na outra parte do terceiro estudo, depois desse terceiro. Paulo fala que já estava profetizado em Isaías, em Salmos, que Deus iria dar espírito de profundo sono, olhos para ver e não ver, ouvidos para ouvir e não ouvir. Deus ia cortar Israel, cegar Israel, por ter rejeitado a Jesus. E Paulo já fala isso em Romanos. Não, Romanos capítulo 11, se não fala memória, versículo 25, que ele diz que veio endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios, ou seja, da igreja, haja entrado. Eu estou adiantando aqui, pegando coisa lá, não posso fazer isso. Mas vamos lá, versículo 4, que são israelitas. Agora você vai ver aqui que os atributos da bênção, da lei, do agir de Deus que vai agir no planeta Terra, no reino literal de Jesus, que é o reino milenar, que ele vai descer literalmente para reinar no planeta Terra. Isso está em aberto, enquanto a porta da graça desde Cristo, e foi inaugurado em Pentecostes, até no momento presente, Israel está rejeitado provisoriamente, está com essa cegueira provisoriamente. Israel foi cortado da videira, está lá em Romanos 11, não vou falar sobre isso. Foi cortado no lugar do corte,
no lugar do corte, nós, os cristãos, que éramos gentios da carne, estamos enxertados provisoriamente para dar continuidade da obra da evangelização que foi atribuído a Israel, que foi escolhido para ser sacerdote, interceder a nosso favor, mas Israel não assumiu o ofício sacerdotal, e a igreja então agora, no momento presente, provisoriamente, ela é sacerdote no lugar de Israel provisoriamente, porque Israel vai tornar a posição de ser sacerdote conforme Deus prometeu, é uma promessa irrevogável. Israel será sacerdote das nações no reino milenar que está em aberto, aleluia. Falei muita coisa, Jesus da glória. Deixa eu beber água aqui, amém. Eu quero chamar a sua atenção, é muita coisa para se explicar dentro de cada versículo. Oh meu Deus, Jesus da glória. Vamos ficar calado. Ai Jesus, deixa eu continuar aqui. Vamos lá, versículo 4. Que são israelitas. Olha o que Paulo está fazendo. Ele está falando nada de nações. Olha os atributos riquíssimos que Israel deixa a desejar. Olha aqui, Paulo diz: que são israelitas, os quais pertencem à adoção de filhos. Aquela mulher chegou perto de Jesus sendo feliz, e ela está lá assim, atrás de Jesus, por causa da filha que estava quase morrendo. Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Ele não parou, não deu papo para ela. Quando ela disse Senhor, e tirou a palavra filho de Davi, porque quem tinha que chamar Jesus de filho de Davi é os judeus, as judias. Nós, os gentios, como ela era uma gentia, ela não tinha que chamar Jesus filho de Davi, não. Por isso que ele não parou, não deu papo para ela. Mas como gentia, ela fez a oração correta, Senhor, porque Jesus é o nosso Senhor. Se ele não é o Senhor da sua vida, deveria de ser. Faz um exame da palavra de Deus para ver quem é o Senhor da sua vida, quem é que manda na sua vida, a quem nesse planeta Terra você vai obedecer. Aleluia, glória a Deus. Quando ela disse Senhor, Jesus parou. Aí ela começou a clamar acerca da filha dela. Olha o que Jesus diz. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Que são israelitas, Romanos 9:4, aos quais pertence a adoção de filhos. Por que a gente está pegando esses pontos? Não é versículo isolado para encaixar heresia que não falta dentro de muitas igrejas, é isso. É pegar versículo isolado, encaixa aqui, irmão, encaixou aqui. Aí, ó, é verdade, é heresia pura, não encaixou nada, mentira. Mas deixa isso pra lá, ó, cola bocas. Aí Jesus disse para aquela mulher assim, ó: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou ela de cachorrinha? Que é isso? Mas se você ver no livro do Apocalipse, Apocalipse 22:15, é esse, Conceição, minha esposa? 22:15. Ficaram de fora os feiticeiros, idólatras, os cães. Ficaram de fora os cães. Mas a expressão cães lá são os gentios. É porque os judeus tiram o conceito que nós, naquela época, não sei se é até hoje, não posso falar, nós era como cães de fora. E Jesus usou esse próprio conceito. Isso não é discriminar. Era como se fosse um jargão, um conceito comum dos judeus olhar para nós, os gentios, os cães. E tem essa expressão no português aqui na nossa Bíblia. Aleluia. Quando falo nossa é o sentido, é a expressão, o costume. Então Jesus disse, ó: não é lícito tirar o pão dos filhos de Israel e dar aos cachorrinhos. Aí ela disse, Senhor, até os cachorrinhos alimentam da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Ela estava ali confessando que Jesus era o Senhor dela, e ela era uma gentia. Ela foi atrás de Jesus. Ai meu Deus. Tá, amém. Então por isso que Paulo fala aqui, ó, que são israelitas, os quais pertencem à adoção de filhos, a glória. Olha aí, pertence o quê? A glória.
a glória. Pode, senhora. Pertence a glória. Veja o que Paulo disse. Se você for olhar a história secular de Israel, de Paulo para trás, nós já falamos que no tabernáculo se via lá no deserto a glória de Deus na beira da congregação lá no deserto, por volta de 1400, 1500 a.C. Aí quando Salomão fez o templo, você vê que a glória de Deus entrou lá dentro do templo de Salomão. Vou resumir. Aí essa glória depois foi vista na pessoa de Jesus, quando ele transfigurou o rosto diante de Pedro, Tiago e João. Essa glória também foi confessada pela boca de Simeão, lá no templo, aí lá em Lucas capítulo 2, o versículo 32, quando ele pega Jesus pequeno no braço e diz: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Por que eu citei isso? Porque Paulo está dizendo aqui aos quais são os israelitas, os quais pertencem à adoção de filhos, a glória. Jesus é a glória de Israel. Jesus é a glória de Israel. Se disser para você que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes é a glória de Deus na nossa vida, no nosso coração, você não vai querer aceitar, então vou deixar para lá. Deixa nós sentir essa glória, esse poder de Deus em nossa vida, esse poder renovador que é o Espírito Santo que está na nossa vida, aleluia, glória a Deus, e que nos leva e que nos impulsiona a glorificar Jesus, porque a Bíblia diz que ninguém pode dar glória a Jesus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Você não consegue glorificar Jesus se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar com todo respeito, mas é a verdade, realidade, por você mesmo. Eu glorifico, oh glória a Deus, oh glória a Jesus. Já viu duas pessoas se encontrando? É normal, não é? Ô fulano, como é que tá? Beleza aí? Vai com Deus, fica com Deus também. É fácil demais. Né, Salomé? Né, Godedão? Né, pessoal? Tá bom, fico com Deus. Amém, vai com Deus também. Olha que facilidade. É fácil demais, né? Mas isso quer dizer que a pessoa tem Deus? Quer dizer que está confessando a Deus? É normal, é comum. Vai com Deus, fica com Deus também. Coisa linda. Sai dali e vai para onde? Não vai julgar, não julgueis, porque serei julgado. Não tem que julgar ninguém. Quem vai julgar nós aqui, aqueles que não aceitar Jesus, é a palavra. Jesus disse: eu a ninguém julgo, mas as palavras que eu vos tenho dito, essas julgará no último dia. Então eu aconselho você que não aceitou Jesus, aceita Jesus, porque se você aceitar ele, o seu julgamento, a sua condenação, ele já levou sobre si. Isaías 53 já fala isso. A sua condenação, Jesus já levou sobre si. Então nós os cristãos já está com a nossa redenção garantida se permanecer em Jesus. Agora você que ainda não aceitou Jesus, você ainda é devedor. Se você perder a salvação por não aceitar Jesus, lá no juízo final, Apocalipse 20, versículo 11, você vai se deparar lá no meio daquela turma de pessoas para ser julgado cada um segundo as suas obras e ser lançado no lago de fogo para toda a eternidade, que é a segunda morte. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem o dano da segunda morte. Jesus já morreu uma vez por nós. Se você não aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário, você ainda é devedor. Aí você vai encarar a segunda morte, a separação eterna de Deus para toda a eternidade. Meu Deus do céu. Por isso que evangelizar é preciso. Por isso tem que ter pregador nessa Itaúna. Eu estou dando estudo, não estou pregando não. Meu Deus do céu, volta aí para a palavra, pregador. Glória a Jesus. Então vamos lá, versículo 4. Que são israelitas, os quais pertencem à adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Fechou tudo no pacote só a nação de Israel. Por isso que o Senhor diz para Abraão em Gênesis 12: abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Agora é o que o Senhor diz para Abraão: benditos serão todas as famílias da terra. Aleluia. Do seu descendente, que é Jesus. Aleluia. Benditos serão todas as famílias da terra. Oh, glória a Jesus. Amém? Você quer ser bendito? Está incluído nessa promessa que Deus fez a Abraão? Bendito será todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Por quê? Israel é menino do nosso Senhor. Israel tem promessas.
promessas revogais, sim, 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 e promessas irrevogáveis. Eu vou dar a tua descendência essa terra. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18, quando Deus faz um pacto com Israel, uma aliança com Abraão, desculpa, ele fala lá, Gênesis capítulo 15, versículo 18, ele fala assim, ó, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, essa é a terra que eu vou dar ao seu descendente. Amém? Tem outras promessas também que é irrevogável, que é o Jesus reinar no trono de Davi, seu pai, que ele é o herdeiro. Amém? Deus prometeu Davi, o segundo rei de Israel, que o trono dele teria um herdeiro. Agora não tem ninguém reinando sobre Israel, mas vai reinar, está aí aberto. É só a porta da graça fechar com o arrebatamento da igreja, entrar os 7 anos de tribulação sob a regência do anticristo, aí depois Jesus volta. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ele volta para reinar no trono de Davi, seu pai, por 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. É a 7ª dispensação. Tem uma água aqui, peraí. Por isso que Paulo diz aqui, ó, que são israelitas, os quais pertencem à adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Versículo 5, dos quais são os pais. Paulo está dizendo, mostrando aqui aonde é que aquela nação nasceu, dos quais são os pais e dos quais é Cristo. Paulo já começa a mostrar essa verdade clara, dos quais são os pais. Começou em Abraão, Isaac, Jacó, veio, e o qual é Cristo segundo a carne. Então Paulo está dizendo aqui que Jesus nasceu segundo a carne, ali, carne e osso da nação de Israel. E você pode entender por que Deus chamou Abraão de dentre as nações, lá em Gênesis 12. Porque, veja bem, vou fazer um teatro aqui, ó. Aqui, ó. Deus chamou Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e de ti farei uma grande nação, tá no singular. Deus separou Abraão, que a partir de Abraão viria a nação de Israel, amém? Que é o povo de Israel. E Deus separou a nação de Israel para que santificasse Israel, para que Israel servisse somente a eles, para que Israel não servisse os deuses da idolatria, paganismo das nações. Veja bem, a cegueira eclesiástica, aqui é outra história. E do meio daquela nação santa deveria nascer o Messias. Como era a promessa irrevogável, da semente daquela mulher nascerá um que te pisará a cabeça, lá em Jardim do Éden. Também prometeu a Abraão, em ti será bendito todas as famílias da terra. Como Israel não andou nos preceitos da palavra de Deus, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Nós vamos ter esse estudo, terceiro estudo, Romanos 11. Paulo diz que, versículo 7, pois que o que Israel esperava, o Messias, não o alcançou. Os eleitos alcançaram, o resto foi endurecido. O que Deus fez? Cortou Israel desse plano, provisoriamente, e no lugar do corte, pegou nós, ex-gentios da carne, por aceitar Jesus, ouvir o evangelho, convertemos a Jesus, estamos ligados em Jesus, dando fruto, procurando as boas obras. Enquanto você que não aceitou Jesus, que fruto você está dando? Eu não estou falando recepção não, estou machucando você não. Nós estamos enxertados em Jesus. Aquilo que Israel foi comissionado e falhou, não fez, Deus cortou eles e deixou para nós, e de pregar o meu evangelho, toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Onde é que tem bicho de cabeça aí? Se eu for continuar explicando esse versículo 5, meu irmão, dá 11 horas ali, tem outro culto para fazer ali, glória a Jesus, aleluia, amém. Já está agendado, está cheia a agenda, aleluia, maranata. Versículo 5 diz aqui, ó, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, sobre todos. Se não é sobre você, sobre a sua vida, é porque você não quer ter compromisso com Jesus, e com isso ele também não terá compromisso com vocês. Ele já está descompromissado com vocês, já veio e morreu na cruz. Se você quiser aceitar, bem, se não aceitar, fazer o quê? Pai, está consumado a obra que tu me deixa fazer aqui na terra. Tomou a cabeça e morreu. Se você não crê, o problema é teu. O próprio Jesus diz, se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Se você não aceitar Jesus, seus pecados permanecem. Eu estou aqui para dar estudo, não é pregar. Pregue, Fernando, tem paciência, rapaz, desculpa. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado. Agora Paulo começa a mostrar aqui, mas Deus rejeitou Israel, então faltou. Deus separou para proteger Israel, Israel ficou desprotegido, cortado dessa promessa, provisoriamente.
Aí Paulo diz aqui, ó, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aí você vai ver que Abraão teve um filho chamado Ismael. Isso aqui é uma outra história, eu não vou encaixar isso aqui não, senão você vai fazer confusão. Esse Ismael aí também, esse Ismael, lá em Gênesis, o Senhor prometeu a Abraão que de Ismael faria 12 príncipes. Aí se você pegar a história secular, a história, os livros das histórias seculares, você vai ver que a nação árabe, quase ninguém sabe disso, né? A nação árabe é justamente 12 príncipes. Farei dele 12 príncipes. Aquela nação árabe são 12 príncipes. Quase ninguém sabe disso. Farei desse menino também 12 príncipes. E tem mais que Deus prometeu. Deixa eu fugir um pouco aqui. E Deus falou que para Abraão que esse Ismael seria como um jumento montes bravo. Dava coisa. E olha a índrome dos árabes. Isso é outra história. Ele será como um jumento bravo. A sua mão será contra todos e todos será contra eles. Olha lá o problema árabe com Israel. E outra coisa, se você pegar o mapa mundi, o plano esférico, você vai ver lá o Israel. De um lado está Israel, amém? Que tomou posse da terra em 14 de maio de 1948, na resolução 181 da ONU, pós a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos muito bem disso. Mas o outro pedaço ficou a leste do Jordão, que foi a Transjordânia, que é a Jordânia agora, é os árabes que estão no comando. Então você vê que entre o Jordão, a esquerda e a direita, tá esses dois povos, parente um do outro, irmão por parte de pai. Do lado os árabes, filho de Abraão com Agar, que é descendente de Ismael. Do outro lado, o povo judeu, filho de Abraão com Sara, que é descendente de Isaac. E é incrível que a Bíblia diz, o Senhor diz assim, ó, e ele habitará fronteiro a seus irmãos. Vai lá para você ver, isso é outra história. Tá vendo a quantidade de estudo e informações? Meu Deus, vamos orar a Deus para que isso entre dentro das igrejas evangélicas modernas aqui, amém, pastor? Abre aí na escola dominical, leva os estudos desse, mostra, porque Jesus da glória. Tá sendo pregado isso aqui, pessoal aí no ar livre aí, ó. Muitas pessoas não aceitaram Jesus, não querem ter compromisso com a palavra, mas vai estar no YouTube aí, o Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Você pode pegar esse vídeo aí semana que vem, vai estar postado lá na plataforma do YouTube. Amém, glória a Deus. Então tá aqui, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Por que Paulo está falando aqui? Ele vai falar uma coisa aqui de suma importância para nós entender aonde Paulo quer chegar. Qual foi a revelação que ele teve. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas, olha o que Paulo diz, olha a mudança. Mas o que? Vamos ver aqui. Mas em Isaac, vê o que Paulo está dizendo? A situação de Ismael e Isaac. E Paulo está dizendo, nem todos, nem por ser descendentes de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Não vai dar prazo para falar isso aqui, que o Senhor visitou Abraão, ele estava debaixo da sua tenda, na porta da sua tenda, debaixo dos carvalhais de Mor, e chegou lá o Senhor e mais 2 anjos, o Senhor na sua pré-encarnação. Aí diz, onde é que está a sua mulher? Está lá dentro. Olha, eu vou voltar aqui daqui 1 ano, daqui 9 meses, e ela vai estar amamentando. A Sara caiu, rachou o bico. O que é isso? Talvez ela correu lá no espelho, olhou, espelho meu, já tô velha, já não dou mais a luz. Esse homem aí, mensageiro, tá maluco. E Deus prometeu a Abraão. Abraão falou assim, mas eu já tô com 90 anos, a mulher aqui já tá velha, tal. Não. Isso é outra história. Por isso que Paulo diz aqui, ó, nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamado a tua descendência. Paulo começa a mostrar aqui que através de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, e os 12 filhos que fez as 12 tribos de Israel, através daquela nação que foi tirada do Egito e levada à terra que manda leite e mel, aleluia, por não obedecer a Deus, Deus fez eles ser dispersos da diáspora, 37 anos depois da morte de Jesus. Agora em 14 de maio de 1948, está voltando para suas terras novamente, glória a Deus, aleluia. Roupa suja se lava em casa, já tem um vídeo filmado aqui desse ângulo, roupa suja se lava em casa, pode ir lá no YouTube, no canal, amém? Então Paulo diz assim, ó, isto é, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne. Agora está cortando lá os descendentes de Ismael. Eles não têm promessa igual Israel tem.
promessas irrevogáveis. Presta atenção. Esses são filhos de Abraão, através de Abraão e Agar. Deus prometeu fazer da nação árabe 12 príncipes e fez mesmo. Mas ninguém tem essa informação, tudo bem. Mas aqui diz: isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. É o que Paulo está mostrando. Está vendo como que ele está separando? Ele pega uma peneira ali e começa a separar. Ô, gente, vamos separar os grãos aqui, os nobres, a palavra de Deus, os nobres, os que dão ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo chegou em Bereia, e ele estava pregando em Bereia, e a palavra de Deus diz: ora, os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os bereanos ouviam Paulo pregar e conferia cada dia se aquilo estava lá. Aleluia! Você quer ser um ouvinte nobre? Começa a meter a caneta, anota o que eu estou falando aqui pela graça de Deus, o livro, capítulo e versículo, e depois você vai lá para casa e começa a conferir. O pregador falou isso no ar livre, deixa eu ver aqui, deixa eu ver no dicionário aqui em português, o que significa essa palavra, agora eu vou ver no dicionário bíblico, e deixa eu ver essa palavra, aí você vai pegando, tá entendendo? Mas ouvir, sem ser um ouvinte nobre, o que vai suscitar em você uma ira, talvez uma ignorância, quebrar tudo. Você não vai aceitar porque já tem o seu conceito, a sua filosofia já formada na cabeça. Eu já tenho minha igreja, meu pai nasceu nessa, minha avó morreu nesta, eu também vou ficar nesta. Fui ensinado para não mudar de religião, vou ficar nesta. Então fica sem conhecimento. Para onde você vai, não sei, entre aspas. Tá vendo, Salomé? Tá vendo, irmãos? Glória a Jesus. Então, versículo 8, Paulo diz: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Versículo 9: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo, aqui nós citamos, o Senhor visitando Abraão lá em Gênesis, por este tempo virei e Sara terá um filho. Foi o que o Senhor falou com Abraão. A porta da sua tenda, debaixo dos carvalhais de bode. Versículo 10: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Paulo começa a mostrar ali onde a promessa está ligada, não pode sair da sua ligadura. Então nós, as nações, os gentios, nós temos ligação com Deus através de Jesus. Assim também os judeus messiânicos, através de Jesus, está ligado ao Pai. Assim também nós, os cristãos, estamos ligados ao Pai através de Jesus. Então, se você não aceitar Jesus, você está fora do caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem Jesus, não sou crente, mas não tem Deus. Tem não. Você pode provar? Posso provar. Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. Você vai a Deus, chega a Deus sem entrar pela porta que é Jesus, sem aceitar Ele? Você tem certeza? Se colocar a Bíblia na sua mão para você explicar, você tem coragem de chegar aqui? Ó, gente, eu não sou cristão, não sou evangélico, eu estou com a Bíblia aberta aqui, vou provar que realmente nós temos Deus. Aí você vai lá: somos todos filhos de Deus, Deus é um bom Pai, tá? Só vai pregar, salve a nós, nosso rei. E seja feito tua vontade. Sede santo porque eu sou santo. E a palavra santo não é ter coroinha amarela e azia, não. A palavra ser santo, a Bíblia diz que é ser separado do curso desse mundo. Vai ler lá 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4 em diante para você ver. Ó, Jesus, estou aqui para dar estudo. Maranata. Versículo 9: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, abre parênteses, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, fecha parênteses. Não, nem vou explicar isso aqui, porque é outro estudo. Vai ter que pular isso aqui. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. E vai ver a história de Jacó, que enganou seu pai Isaac e pegou o direito da primogenitura
no lugar de Esaú. Olha a história dele para você ver. E acabou que Esaú, por fim, teve que servir a Jacó. Olha aí os filhos de Jacó. Que Jacó teve o nome mudado para Israel, cidade de paz, amém? Glória a Deus. O nome dele, nem vou falar o que significa, já falei no outro vídeo. Versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Paulo sabia disso, que Deus havia feito isso. Ele estudou, pesquisou sobre isso. Vai dar prazo para explicar aqui. Você está vendo que cada versículo tem uma ligatura, tem a ramificação para chegar de Gênesis a Apocalipse. Então, meu Deus do céu. Versículo 14. Que diremos, pois? Aí Paulo, depois que explica todas essas coisas, ele vai falar assim: que diremos? Há uma situação para resolver aqui. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Paulo fala: se vocês olharem isso aí, estudar isso aí, vocês têm tudo para dizer: Deus foi injusto, coitado dele, coitado dessa história. Essa história de Deus foi injusto. Mas Paulo diz assim, ó: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E ele vai explicar: não, Deus não foi injusto. Ele vai explicar no versículo 15, ele começa a explicar: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Paulo está citando uma passagem de 1400 a 1500 anos atrás, antes dele. Está tirando lá atrás, que Deus falou com Moisés: ó Moisés, é eu que decido. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compaixão de quem eu quiser, é eu que decido. Por isso que lá em João 3,16, para vocês que não aceitarem Jesus, está escrito assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então precisa nós fazer aqui em Itaúna um reexame para ver o que é que nós amamos mais. Amém? Nós amamos mais. Abraão foi posto em prova quando Deus pediu para que Abraão matasse Isaac. Meu Deus do céu. Amém? Jesus colocou o jovem rico lá também em prova quando diz: vai lá, vende tudo que tem, reparte com os pobres e segue-me. Colocou ele em situação precária, mas ele virou as costas e foi embora. Mas Abraão obedeceu. Aí metendo na faca, o anjo: opa, parar. Pode parar que provou. Tu provaste que ama mais a Deus que a todas as coisas. Aí pronto. Abraão foi justificado pela fé, aleluia, por crer, aleluia, glória a Deus. Tanto é que Jesus disse: Abraão exaltou e veio meu dia. Naquele dia ele creu que o Isaac poderia ser ressuscitado. Abraão creu na ressurreição, aleluia. É um outro estudo. Então vamos lá. Versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aleluia. Fica em Cristo, aceita Jesus, para que o compadecimento de Deus esteja na sua vida, pelo que as bênçãos de Deus esteja na sua vida. Porque o Senhor disse a Abraão há 4.000 anos atrás: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Versículo 17. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó. Agora você vê que Paulo vai arrancar coisa lá de Faraó, lá de trás. Porque quando Moisés foi falar com o Faraó, daquela 10 vezes, todas as 9 vezes, Moisés sabia que Faraó não ia ceder, porque o Senhor falou para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. E por isso que Paulo diz aqui no versículo 17: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus endureceu o coração de Faraó. Quando ele falou: eu não vou deixar ir, era Deus provocando, porque Deus sabia que ele ia ser assim. Deus é onisciente. Na sua onisciência, ele sabia que Faraó ia ter o coração endurecido, que ele provocou isso, liberou isso. Por quê? Depois Israel passou pelo Mar Vermelho, aleluia, e o soldado de Faraó morreu afogado.
E hoje esse grande feito, esse grandioso milagre é contado até hoje. Você pode até não saber disso, para nós crentes sabemos. Versículo 18. Logo pois, diz o apóstolo Paulo, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Endurece a quem quer. Você vai ver em Romanos 11, já citei, versículo 7, Romanos 11, versículo 25, Paulo diz assim para nós cristãos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios só Deus sabe qual é a última pessoa que falta converter. Eu quero ser crente, aleluia. Então, a plenitude da igreja, das verdadeiras pessoas que vai ser salva, que vai ser incluído no arrebatamento, ainda não está completo. Quem sabe que é você que não aceitou Jesus, está faltando você aceitar, aleluia. Como eu não sei, nós não sabemos, é preciso evangelizar o mundo inteiro, porque não sabe, com todo respeito à expressão, aonde se encontra a figurinha premiada para se salvar. Não se sabe onde está, desculpa a expressão, o último moicano, aleluia. Você está entendendo? Por isso que Paulo fala, você quer ver Romanos 11, versículo 25? Olha aqui que Paulo diz, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, abre parênteses, para que não presumais em vós mesmos, fecha parênteses, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nem vou ler o resto, que isso aqui é por outro estudo. Mas se você ver o versículo 17 aqui do capítulo 11, versículo 17, Paulo diz assim, ó. E se algum dos ramos, aqui ó, é o Israel, ó. E se algum dos ramos foram quebrados, aqui ó, o Israel que não aceitou Jesus como seu Messias, sendo cortado, sendo quebrado. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambuzeiro, aqui nós os crentes, ó, aceitando Jesus, sendo ligado no lugar de Israel que foi cortado. Você está vendo aí? Pela fé em Jesus. Você está vendo a diferença dos cristãos aqui em Itaúna e de quem não é cristão? Se começar a mostrar essa diferença, falar que tem a diferença, por não conhecer essa verdade, a pessoa, dentro da sua cegueira, seu não entendimento, vai achar que é uma excepção, capaz até de levar no forte, tá fazendo excepção das pessoas, não pode ser assim. Mas quando você passa a conhecer a verdade, você fala, não, eu sou um pecador, não conheço a verdade, tô fora do caminho, tô fora da salvação, eu quero aceitar Jesus igual vocês crentes aceitou, aleluia, tá vendo aí? Então Paulo diz aqui, ó, e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambuzeiro, aqui nós, ex-gentios da carne, agora ligado na videira que é Jesus, aqui nós sendo cortados, zambuzeiro bravo, por aceitar a Jesus, ligado dele, com aquela certeza que ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, toda vara que está em mim é limpa, para que dê mais fruto, toda vara que estiver em mim, que não der fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. E você que está ligado em Jesus, vai ser lançado aonde? Se tem muito crente aí, Pai do Senhor, você é evangélico, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, vai pau seco, vai ser cortado e lançado no fogo, e você que nem ligado tá vendo como é que as coisas apertam? E se apertar mais, você não vai aceitar, tá me provocando, e você fazer excepção, tá doido, você vai se defender. E com certeza não conhece a verdade. Olha lá, tá 11 horas. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles. Nós, os gentios, estamos enxertados no lugar de Israel provisoriamente. É lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Vamos voltar aqui para terminar. Jesus da glória. Parei aonde? Versículo 17. Porque diz a escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e endurece a quem quer, diz o apóstolo Paulo. Aí versículo 19: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Paulo lança uma pergunta aqui, vai explicar, mas não vai dar prazo até o horário, mas vamos lá. Vamos pegar o versículo 21, vamos pro versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Deus está falando, vai questionar Deus?
Nós somos vasos, Deus nos fez de acordo com como Ele queria, amém? Deus é que molda a nossa vida do jeito que Ele quer. E Deus manda nós descer, mandou Jeremias descer a casa do oleiro. Nós precisamos descer a casa do oleiro e fazer o que lá? Ser quebrado, colocado no forno de Jeová, passar pelo fogo, deixar Ele moldar a nossa vida pautada naquilo que Jesus deixou como bom exemplo para nós. Amém, glória a Deus. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Aqui Paulo está falando, escuta aqui. Deus que é o oleiro, Jesus é o oleiro, Ele tem poder sobre o barro. O oleiro é que pega o barro. Já pensou o barro falar assim pro oleiro: eu vou ser formado assim, assim, então vai. O oleiro é Jesus. Ele quer te quebrar, Ele quer te moldar, Ele quer tirar suas rachaduras, Ele quer te colocar no caminho reto, perfeito que Ele traçou para você, mas você não quer aceitar Jesus, quer viver sua própria vida. Desculpa, eu tenho que dar estudo, não é pregar não. Meu Deus do céu, peraí. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra, ou para a honra e outros para a desonra? Pois é, tá aí, ó. Não só dentro da igreja evangélica, mas como lá fora, tá cheio de pessoas que foi feito para a honra e para a glória de Deus. Aleluia, amém. E gente para desonra, viver uma vida desonrada, uma vida envergonhada, e por aí vai outra coisa, que é estudo. Imagina, que tipo de vaso nós somos? Nós somos vasos para Deus para honra ou vasos para desonra? Como é que está a nossa obra? Lá no juízo final, quando nós colocar nossas obras na bandeja, oh Deus, é minha vez, que beleza. Fulano de tal, Apocalipse 20, versículo 11. Fulano de tal, é minha vez, oh que beleza. Salomé, é minha vez, serafim, querubim, a igreja lá lavada, remida. E muita gente que afinou lá atrás, nossa, é minha vez. Você vai chegar com a pastinha lá, você vai apresentar o que da sua vida? Eu vou apresentar aqui as minhas obras, o estilo de vida que eu levei lá na terra. Você vai fazer isso diante do juízo final? Vai fazer? Deus vai falar assim: fecha essa bala aí, eu quero saber se tu tem o sangue do meu filho. Se o sangue do meu filho remiu os seus pecados. Eu não aceitei lá na terra não, eu já tinha minha religião, tá? Eu já tracei o caminho, o atalho, cheguei aqui. Beleza. Aí Deus vai falar assim, talvez. Então tá bom, caçar seu nome aqui no livro da vida. Aí Deus começa lá com o dedo, não sei o que, e começa lá. Como é que você chama mesmo? Fulano de tal, doutor fulano de tal. É? Então, peraí. Como é que você chama mesmo? Cicrano, já falei, Beltrano, doutor fulano de tal. Tá bom. E o seu próximo, como é que vai ser? Eu, coitadinho, fui pobre, nunca tive dinheiro, nunca tive Globo Guará no meu bolso, eu sofri demais na terra, eu já vou estar, nem preciso passar no julgamento. O jeito que eu sofri na terra, a minha pobreza, não tinha nem um tostão. Eu já posso direto pra entrar pra salvação? Não, pode esperar que chegar a sua vez. Como é que você chama mesmo? Fulano de tal, doutor fulano de tal. Eu não tô achando seu nome aqui não, o livro lá vai ficando fino. Nossa. Não, às vezes eu sou o último da lista aí, Senhor. Tem misericórdia. Vai passando o livro. E o Senhor tá passando o livro. Só tá ficando fino direito e engrossando na esquerda. Meu Deus. Antes no início tava grosso aqui de lado da direita e tava fininho lá atrás, da esquerda. Aí, Salomé, o negócio tá virando. Meu Deus do céu. O livro tá ficando fino na direita. As páginas tá acabando. Meu nome não apareceu. Jesus. Meu Deus. Aí pega a última página. Deus fala, só tem mais um nome aí. Meu Deus. Tem que ser o meu. Tem misericórdia. Tem que ser o meu nome. Se não for meu nome, tô perdido e vai estar mesmo. Porque ali, meu filho, olha lá, como é que você chama mesmo? Fulano de tal. O nome daqui é Beltrano. Lago de Fogo. Lago de Fogo. Jesus. Agora eu sou juiz. Já não sou mais Salvador, eu sou juiz. Lago de Fogo. Itaúna. Tá sendo postado no YouTube aí. Essa Itaúna tá sendo conhecida. Amém? Lá no canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Gente, você nas redes sociais. Itaúna tá sendo evangelizado, tá coiadinho de pessoas cristãs. Glória a Deus. Vem visitar Itaúna, fazer
uma visita aqui, você vai ficar maravilhado. Aleluia. Glória a Deus. Virou, Salomé? Aleluia. Vamos terminar aqui. Jesus da glória. Parei qual capítulo, qual versículo aqui? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, aqui ó, tem pessoas que foi feita para a ira de Deus. Ô irmão, o que é isso? É verdade, a Bíblia diz que Deus fez o ímpio para sua própria condenação. A Bíblia que diz, a palavra de Deus. Deus criou o ímpio para sua própria condenação. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Deus sabe aqui em Itaúna quem é que vai converter e quem é que vai para o inferno, para o lago de fogo. Ele é onisciente. Se Jesus vier hoje, com todo respeito, eu sou obrigado a falar essa verdade. Achar ruim comigo não, é a palavra. Se Jesus vier hoje, nem todos então nesse vai subir no arrebatamento. Muitos vai ficar para o anticristo. Ou você acha que todo mundo subir? Não, pode vir cá aqui então, olha. Abrir a fita. Não, ele tá falando, Jesus vier hoje, vai todo mundo tá indo embora. Vai ficar só os cachorrinhos, o totó da madame, as borboletas. Não, não é assim não. Se Jesus vier hoje, nem todos então nesse vai subir. Ah, mas você tá julgando. Nem todos vai subir. A Bíblia diz que Deus fez o ímpio para sua própria condenação. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. É pessoa, é ser humano. Deus suportou com muita paciência os vasos da ira. João 3,16, repito aqui, está escrito assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou essa Itaúna de tal maneira que deu Jesus de graça para morrer em favor dos itaunenses. Se você não aceitar Jesus, não converter Jesus, tu vai perecer, é uma verdade. Tá vendo o que Paulo diz aqui, ó? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Será que você está preparado para a perdição? Não, eu sou filho de Deus, eu não aceito, eu tenho Deus, nós somos filhos de Deus, eu vou para o céu. Ah, então o inferno vai ficar vazio. Todo mundo vai para o céu. O inferno só vai estar lá o diabo, o capeta e seus anjos. Não vai ter ninguém no inferno, porque todo mundo é filho de Deus. É assim que tá, a Bíblia diz? João capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus veio primeiro para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, os quais creram em seu nome, os quais não nasceu do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Você quer ser uma pessoa nascida de Deus? Quer experimentar o novo nascimento na pessoa de Jesus? Então aceita Jesus, converte-se em Jesus, enquanto a porta da graça se encontra aberta, porque ela vai se fechar com o arrebatamento da igreja, que vai estar para acontecer a qualquer momento. Ô Itaúna, a qualquer momento Jesus vai vir nas nuvens. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e 58, ele vai vir parar nas nuvens, e Paulo diz que os que morreu crente em Jesus vai restar primeiro, e depois nós, os crentes que estiver vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Maranata, abençoe Jesus. Deixa eu terminar aqui, meu Deus da glória. Tá terminando aqui, ó, até o versículo 24. Eu parei no versículo 22. Aqui, ó, versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Agora escuta o versículo 23 e 24. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, dos vasos aos crentes, dos vasos aos evangélicos, dos vasos à igreja de Cristo, dos vasos ao corpo de Cristo, dos vasos à noiva de Cristo, aleluia. E você acha que essa índrome de pessoa não tem que Itaúna? Tem, os evangélicos, os crentes, os cristãos nossos que aceitou Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Acima aqui no versículo 22, Paulo fala acerca dos vasos da ira, criado para a perdição. E aqui em Itaúna tem pessoas assim, que infelizmente é verdade. Se não aceitar Jesus, não passa de vaso de ira, vaso para perdição.
Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa Itaúna está sendo chamada para salvação. Essa Itaúna está sendo chamada para aceitar a Jesus de coração. Caso contrário, vai perder a salvação, porque a salvação é Jesus. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 10 e 11, para falha a memória, Pedro deixou bem claro para os saduceus que a salvação, viu? A salvação não há salvação a não ser a pessoa de Jesus. Então veja bem, para que também, pode segurar, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória dos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Jesus disse, não foram vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para ser predestinado filhos de Deus antes da fundação do universo. Por que ele faz isso? Porque ele é onisciente. Lá no livro do Apocalipse, Jesus diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que você entende isso? Quer entender todas essas coisas? Aceita Jesus, que quando você aceitar ele de coração, ele libera o Espírito Santo, que é o professor, que é o intérprete e o autor dessa palavra. Sem aceitar a Jesus de coração, você simplesmente vai ser um simples religioso, sem conhecer a verdade, que a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24 e diante, Jesus fala assim para a mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quer servir a Deus em sinceridade, na verdade? Vai aceitar Jesus, porque ele é Espírito. Agora ele está espiritualmente no coração de todo aquele e aquela que aceitar ele, porque ele desceu no dia de Pentecoste, Atos 2, ele foi embora, ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. 10 dias depois que ele foi assunto ao céu, ele desceu na forma do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, está no coração de todo aquele e aquela que se torna filho de Deus por aceitar a ele. Maranata, Senhor Jesus. Deixa eu terminar o versículo aqui, 24. O 23 diz assim, ó, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Versículo 24 e termino, glória a Jesus. Ó, os quais somos nós. Olha o que Paulo fala, que coisa maravilha. Vamos fechar com a chave de ouro, amém? Não sei se você gosta de chave de ouro, tem alguma santaria, sei lá o que. Olha o que Paulo diz no versículo 24. Os quais somos nós. Nós quem? Os vasos da ira? Não, da ira já explicou para onde vai. Agora, os vasos de misericórdia. Aqui Itaúna está cheio de vasos de misericórdia de Deus. Os crentes, os evangélicos, a igreja, a noiva, o corpo de Jesus. Aleluia. Então, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não cometeu, não acha ruim com esse pregador, não. Eu acho que no mínimo você deveria agradecer a Deus. Obrigado a Deus, porque aqui Itaúna está cheio de pregadores pregando para nós a verdade. Nós que não queremos aceitar a verdade, porque somos carnais. Paulo diz que nós carnal pendem para as coisas da carne, e nós não é espiritual. Se formos espiritual, nós penderíamos para as coisas espiritual. O apóstolo Paulo diz, o homem carnal pende para as coisas da carne, mas o homem espiritual pende para as coisas espirituais. E a Bíblia aconselha você que não aceitou Jesus, pensar nas coisas do alto e não na que são da terra. Aí você vê a diferença do estilo de vida, da índole de vida de muitas pessoas que Itaúna. Uns que são cristãos conhecem a árvore pelo fruto, e outros que não são cristãos se conhecem a árvore pelo fruto também. Tá vendo? Então deixa eu terminar aqui, versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou. Não só, agora escuta aqui para você ver que Paulo está dizendo que nós aqui em Itaúna, nós os gentios, por não pertencer à nação de Israel, somos gentios da carne. Paulo fala que essa promessa também de ser vaso para a honra e glória do Senhor, compete aos itaunenses também. E você no YouTube aí, onde você estiver, a cidade, o país também, a você também. Aqui olha o que Paulo diz, ó. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então nós aqui em Itaúna foi chamado também. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, aqui nessa manhã, nessa praça? Tem alguém que quer aceitar Jesus aí, converter-se a uma nova criatura em nome de Jesus? Se não tem, vamos orar a Deus. Enquanto eu oro, eu vou pedir o nosso irmão Salomé fazer um 360 graus, né, irmão Salomé? E quero convidar você, já está presente aqui, está conosco ali agora 11 horas, da 11 ao meio-dia, lá na pracinha 13 de maio, na rua 13 de maio, na pracinha Bom Pastor, de 11 ao meio-dia, e também no bairro Santanense, das 3 às 4, amém? Na pracinha, lá do bairro Santanense. Que Deus te abençoe
E quando a gente estiver orando, nosso irmão Salomé vai fazer o 360 graus, hein? Pode fazer. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus querido, por Senhor ter dado mais uma manhã a oportunidade a essa Itaúna de ouvir a ministração da tua palavra. Sabemos que o Senhor tem usado muitos pastores, homens e mulheres, rapazes e moças aqui para evangelizar essa Itaúna. Deus querido, desejo do nosso coração é que essa Itaúna venha ser uma verdadeira cidade convertida à tua palavra, verdadeiros cidadãos do céu, pessoas que têm aberto seus corações para o Senhor Jesus. Sabemos que nem todas as pessoas vão se salvar, muitos irão se perder, porque o Senhor diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas aqui em Itaúna o Senhor tem os seus escolhidos para isso, como diz o apóstolo Paulo: como virão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? E a conversão vem por ouvir a palavra de Deus. Que essa Itaúna possa estar repleta dessa palavra, em nome de Jesus, dando oportunidade a vocês a aceitar, se converter a Jesus e ir para o céu quando Ele voltar. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Fiquem na paz. Amém, amém e amém.